Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Lexus NX 450H+, um plug-in, para testar aqui no canal YouTube Targa 67. O NX representou em 2023 nada menos do que 60% das vendas da Lexus na Europa e 33% no Japão. É por isso um SUV PHEV muito importante para a marca. Em Portugal, o NX já vendeu mais de 500 unidades, sobretudo porque ele encaixa no escalão dos 50 mil euros mais IVA, o que é muito interessante para as empresas. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. A primeira é saber como é afinal a vida a bordo neste premium da Lexus. A segunda é tentar descobrir como é a dinâmica deste NX. E a terceira, claro, calcular os consumos e as autonomias reais deste Lexus NX 450H+. Por isso já sabe, fique por aí. Esta segunda geração do NX utiliza a plataforma GAK, partilhada com o Toyota RAV4, mas com configurações muito diferentes. Tem 4,66 metros de comprimento, o que o coloca no topo do segmento C-SUV, ao nível dos 4,68 metros do Audi Q5, para dar um exemplo. O motor é um 4 cilindros atmosférico com 2.487 cm3 e 190 cavalos, ao qual se junta um motor elétrico de 182 cavalos e ainda um motor gerador. Tudo isto gerido pelo habitual trem epicicloidal do grupo Toyota, que já vai na 4ª geração. O Lexus 450H+, acrescenta ainda um terceiro motor elétrico de 54 cavalos, colocado no eixo traseiro para a tração também às rodas de trás, mas sem nenhuma ligação física ao eixo dianteiro. A bateria está colocada sob o piso traseiro e tem 18,1 kWh de capacidade bruta, demorando 2 horas e meia a carregar de 0 a 100%, a 6,6 kW em AC. A Lexus anuncia uma autonomia em modo elétrico entre os 69 e os 98 km, para ciclos misto e citadino respectivamente. Já veremos se é mesmo assim. Esta segunda geração do NX cresceu 20 mm em comprimento e 30 mm na distância entre eixos. As vias também são mais largas, mais 35 mm na frente e 55 mm atrás, o que faz baixar o centro de gravidade, apesar de a altura ser de 1660 mm. O aspecto geral ficou mais baixo e largo, continuando a ter nos vincos da carroceria uma característica identificativa da marca, além da enorme grelha com o seu formato muito original. Os faróis e as luzes de trás têm uma aparência moderna, existindo uma barra vermelha a unir as de trás. Para ganhar no peso, que ainda assim atinge os 2.065 kg, tanto o capô como os guarda-lamas da frente são feitos em alumínio. Outro aspecto interessante são as entradas de ar nos para-choques da frente. Não são estéticas, servem para criar uma cortina de ar em volta das rodas da frente e suavizar os turbilhões nessa área, melhorando a aerodinâmica. Aqui dentro do Lexus NX o ambiente do habitáculo é realmente premium. Tem excelente aspecto, há a utilização de vários tipos de material, mas todos eles de muito boa qualidade. O ecrã tátil não está aqui muito alto para não prejudicar a visibilidade para fora, mas também não está demasiado baixo. Acho que está realmente aqui na altura perfeita. Ele tem 14 polegadas de diagonal, é relativamente fácil de utilizar e para aumentar essa facilidade ele tem aqui 2 botões rotativos que servem para ajustar a climatização. Os outros botões da climatização são táteis e estão por aqui sim espalhados e estão sempre visíveis, o que é uma coisa positiva. Descemos um pouco mais abaixo, temos aqui então o controle rotativo dos modos de condução, com o Eco para a esquerda, depois no meio normal e à direita o Sport. Continuando, encontramos aqui a típica alavanca das caixas automáticas de Lexus, que tem realmente uma utilização muito boa, muito fácil de entender. Menos fácil de entender são os botões que estão aqui para os modos de funcionamento. Alguns deles têm aqui umas denominações um pouco difíceis de entender, mas na verdade faz o mesmo que fazem os outros PHEV, ou seja, modo elétrico, modo híbrido, modo de carga em andamento, enfim, mais ou menos o normal. E é isto. Aqui os espaços para
para porta-objetos não são muitos, tem aqui estes 2 grandes porta-copos e se queremos guardar, aqui sim temos o carregador do telemóvel e se realmente queremos encontrar algum espaço para guardar alguma coisa, podemos abrir aqui o cofre debaixo do apoio de braço, que ele abre nos 2 sentidos. Enfim, será o único sítio onde se pode guardar alguma coisa neste interior. Outro detalhe interessante aqui no interior é a abertura das portas. Ela faz-se através de feixes elétricos por fora, mas também por dentro. Basta carregar aqui neste botão e temos a porta a abrir. No caso de haver algum problema elétrico e não haja energia suficiente para fazer isto, pode sempre puxar-se o botão 2 vezes e temos a porta aberta por meios mecânicos. Quanto ao espaço disponível, aqui na frente ele é mais do que generoso, tanto em comprimento, largura, altura, mesmo com esta consola relativamente larga, não condiciona muito a largura aqui nos bancos da frente, que são realmente, não me canso de dizer, muito confortáveis. Em relação aos lugares de trás, há realmente 3 lugares que podem ser ocupados por 3 adultos. Claro que o do meio nunca vai tão confortável como os outros 2, mas ainda assim posso dizer que está um pouco acima da média deste segmento. A mala tem 545 litros de capacidade, com um compartimento sobre o piso para guardar os cabos da bateria e um acesso realmente muito fácil. A posição de condução é relativamente alta, mas o banco do condutor, tal como os outros, é muito confortável e tem apoio lateral mais do que suficiente. Quanto ao volante, ele tem uma pega anatómica bastante razoável, só precisava de um pouco mais de ajuste em alcance. O painel de instrumentos digital é fácil de ler, obviamente é configurável de acordo com os modos de condução que se escolhem aqui num botão rotativo na consola. Mas além disso, ele está também ligado com o Head-Up Display e tem aqui uma originalidade curiosa, ou seja, quando estamos aqui a utilizar os botões do volante, o Head-Up Display mostra exatamente que funções é que estamos a utilizar. Portanto, deixa de ser necessário olhar seja para o painel de instrumentos, seja para os botões, porque o desenho dos próprios botões e aquilo que estamos a fazer acaba por aparecer no Head-Up Display. É uma função muito interessante, que joga a favor da segurança, obviamente, mas que precisa aqui de um pouco de treino até sair tudo perfeito. Os vidros laterais são duplos, por isso a insonorização é muito bem feita. Não só por isso, mas também porque o isolamento do ruído, do rolamento e dos ruídos aerodinâmicos está também muito bem feito. Aqui dentro realmente não se ouve praticamente nada. Quanto ao resto dos detalhes de condução a baixa velocidade, portanto em cidade, posso dizer que, na minha opinião, e sobretudo no modo Eco, a direção é demasiado assistida, fica muito leve. O pedal de travão não é muito progressivo, sobretudo na primeira metade do curso, e de resto a resposta do motor é mais do que suficiente, do motor e da parte elétrica obviamente, é mais do que suficiente para uma condução completamente descontraída em cidade. Em modo 100% elétrico, que é o que eu estou a utilizar neste momento, a gestão do binário está muito bem feita. Nunca temos aqui uma resposta brusca aos movimentos do acelerador e isso realmente ajuda a que a condução em cidade seja bastante suave. Também o nível da regeneração me pareceu um pouco fraco. Ele podia ser mais intenso para ajudar melhor na condução em cidade, evitando ter que usar o pedal de travão tantas vezes. Mas enfim, isso acaba por ser uma característica de muitos PHEV, está longe de ser uma exclusividade do Lexus NX. A suspensão independente às 4 rodas e os pneus de medida 235/60 R18 fazem aqui um belo trabalho a favor do conforto. Este NX é realmente bastante confortável mesmo quando os pisos não são completamente perfeitos. Quanto à autonomia em modo elétrico, bem, eu comecei o meu teste com a bateria completamente carregada, em cidade, e quando a bateria chegou ao fim da sua carga e o sistema passou imediatamente para modo híbrido, eu tinha completado 67 km. Portanto, posso dizer que a autonomia real em cidade é de 67 km. Quando acabou a eletricidade, o sistema passou a modo híbrido.
Fiz reset ao computador de bordo, mantive o modo eco ligado e o ar-condicionado desligado e prossegui para o teste de consumos reais em cidade, que resultou num valor de 6,2 litros por cada 100 km. Passando para a autoestrada, com as mesmas configurações, pois a regeneração não se pode ajustar, o consumo a 120 km/h estabilizados foi de 7,4 litros por cada 100 km. Em ambos os casos, recorde-se, com a bateria sem carga. Aqui neste conjunto de botões que está perto da alavanca da caixa, podem-se escolher, por exemplo, a função de salvar a carga que está na bateria ou até colocar o sistema a carregar a bateria em andamento. Eu testei essa funcionalidade, claro, e precisei de percorrer 46 km para acumular uma autonomia elétrica de 24 km. Isto, obviamente, à custa de uma subida dos consumos, que neste caso chegaram aos 9,6 litros por cada 100 km. Enfim, é o preço a pagar por uma comodidade que por vezes pode dar muito jeito, mas de facto, para sermos racionais, deve ser uma função para usar só em casos extremos. Passando ao modo Sport, aqui neste botão rotativo na consola, claro que o acelerador ganha mais vivacidade e a direção fica como eu gosto, com menos assistência e um pouco mais de consistência. Claro que quando aceleramos a fundo sentimos bem os 309 cavalos de potência máxima que este Lexus NX 450H+, tem para oferecer aqui ao condutor. Anuncia uma aceleração do 0 ao 100 de 6,3 segundos, o que não é nada mal considerando o peso deste modelo, e uma velocidade máxima de 200 km/h, que será uma coisa que interessará mais aos clientes alemães. Quanto aos travões, apesar de não terem vida fácil, têm aqui muito peso com trabalhar, eles acabam por resistir bem aqui às travagens no final das curvas e depois a entrada em curva faz com a frente a resistir também muito bem à subviragem. A inclinação em curva não é exagerada, mas a verdade é que se percebe que este NX não é propriamente, nem pretende ser, um desportivo. Faz aqui as curvas com precisão, com rigor, mas certamente com uma inclinação lateral que se nota bastante bem. Por ter tração às 4 rodas, apesar de ser só elétrica no eixo traseiro, a verdade é que este NX tem muita facilidade em colocar a força toda no chão. Mesmo à saída das curvas lentas, quando se acelera um pouco mais, não sentimos as rodas a patinar e o binário a ir-se embora em fumo, nada disso. A verdade é que a atitude geral deste Lexus NX é bastante virada para uma utilização familiar, não tem nada de desportivo, e eu julgo que nem é nada disso que um comprador de um carro como um Lexus NX estará à procura. Está muito mais à procura de um carro confortável, muito fácil de guiar, refinado aqui dentro, enfim, um carro que também se distingue dos outros, dos concorrentes, por exemplo, dos alemães, pelo seu estilo, que é realmente diferente de tudo o que se pode ver no mercado. Pelo contrário, em autoestrada é muito confortável, silencioso e com uma condução realmente tranquila. Nem mesmo a transmissão com efeito de variação contínua eleva o motor para regimes demasiado altos ou barulhentos. Com a bateria de 18,1 kWh, este Lexus NX 450H+, consegue andar mais do que um dia sem ter que carregar a bateria, pelo menos para alguns utilizadores. E esses utilizadores o que vão encontrar aqui é um carro muito confortável, muito suave, com uma mecânica eficiente e um habitáculo realmente com um aspecto premium, que faz a diferença para os seus concorrentes. Claro que também o estilo muito vincado, muito original, identifica o Lexus face a todos os seus concorrentes. O que também tem identidade própria é o canal de YouTube Targa 67, pelo menos é isso que nós nos esforçamos por fazer, com testes aos mais variados carros à venda no mercado português. Por isso, se gostou deste filme, não se esqueça de o partilhar e não deixe também de assinar, de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo, até ao próximo teste do Targa 67.